a palavra à assistência. Os temas são... Em primeiro lugar, este trabalho que o José Neves apresentou, agradeço-lhe, agradecemos todos, e tem várias ideias, estas sugestões finais, por exemplo, que são muito úteis. Mas há um outro elemento que queria corrigir no sentido em que se pode partir de melhor base. Por exemplo, em relação ao site, nós temos desdobramentos todos que ele indicou, por países, por tudo, temos isso tudo. Só que não achamos que seja de relevância pública para pôr online. Portanto, mas qualquer investigador pode pedir isso e isso é fornecido. Também, portanto, isso é uma observação. Também existe, e é importante incluir num trabalho futuro que se faça, até existe uma tese de mestrado sobre os públicos do Museu Nacional de Arqueologia, de 2007, se não estou em erro, que não foi referida, também eu não facultei, quer dizer, não me lembrei de dizer que existia, mas existe, não é? Ou seja, portanto, é possível trabalhar sob bases um pouco melhores, apesar de tudo. Depois, outras considerações. A ideia que eu tenho, em números redondos, é de que o Museu Nacional de Arqueologia, com as coleções que tem, com o sítio onde está e no país em que é, pode ter facilmente, sem, quase como dizia uma ministra num determinado momento de contencioso com a direção do museu e comigo em particular, que bastava estar sentado na cadeira para ter visitantes. Pode ter entre 30 a 40 mil visitantes nessa base. E era isso que tinha quando eu tomei conta da direção do museu. Pode, com uma dinâmica, diria, mais proativa, com um pouco mais de visibilidade pública, atingir, não digo com facilidade, porque nada é fácil, mas atingir com algum conforto o número dos 70 mil, 70, 80 mil visitantes, 70 mil visitantes, que era o que teve depois durante vários anos do meu mandato. Para atingir os números que eu considero, no país que somos, os possíveis, não serei os ideais em abstrato no mundo, mas no país que somos e no ponto em que estamos do país, nos Jerónimos, que é favorável, etc., para atingir os números que eu acho, que eu nunca atingi, aqueles números que eu tinha na cabeça, que era, portanto, duplicar. Nós, o máximo que atingimos foi 125 mil, à volta disso. Mas como é que foi atingido isso? Para além das atividades próprias, claro que evidentemente muito baseado em atividades próprias e em parcerias, mas isso foi ali evidenciado de algum modo, e isso é um dado interessante, porque não é assim em todos os museus, aliás, não é assim na maior parte dos museus do país, é com o segmento estrangeiros também. Não é? Escolas poder-se ainda também aumentar um pouco mais, mas tem que ser equipas e tem que se ter meios para isso. Não é? A equipa que existe faz quase uns milagres de trabalho com grupos escolares. Mas é sobretudo, penso eu, no grupo dos estrangeiros. E foi quando nós apostámos em termos de MUPIs nos hotéis, não é MUPIs, aquilo tem um outro nome qualquer pequenino, umas coisinhas pequeninas que se pode colher, flyers, não? É uma coisinha mais pequenina, não sei se chama flyers, nas recepções dos hotéis. Foi quando nós passámos a ser entre os 10 mais de Lisboa, em alguns guias turísticos internacionais, um aconselhamento aos turistas para visitar, e chegámos a estar entre os 10 mais, o top 10 de Lisboa. Foi aí que aumentou muito o número de visitantes estrangeiros no museu, e acima de 50%, não é nada típico dos museus portugueses. É dos monumentos, mas não dos museus. Os museus, felizmente para o país, e infelizmente, porque somos o país que somos, temos poucos visitantes, temos mais adultos nacionais e escolas do que estrangeiros. Enquanto que nos monumentos é exatamente o contrário, há mais estrangeiros do que nacionais. Portanto, o que o José Neves disse tem vários material muito interessante para trabalharmos sobre ele. Concluiria com este dado. A exposição da Quinta do Rochinol não é muito típica, não só por a questão do prolongamento anómalo, eu acho que no balanço positivo e negativo é muito mais o negativo do que o positivo para o Museu Nacional de Arqueologia do prolongamento excessivo desta exposição. Claro que houve serviços educativos que se puderam manter, mas o prejuízo que isso causa e causou em termos daquela dinâmica que foi evidenciada é muito mais importante assinalar isso do que propriamente os lados positivos, mas não é muito típica porque foi feita já num fim de ciclo, de algum modo, que é o tal ciclo das parcerias, num enquadramento que foi original, foi o do Promuseus. Como se sabe, o Promuseus começou, e o quadro anterior ao Promuseus não permitia as parcerias com os museus nacionais. Portanto, os museus nacionais estavam totalmente excluídos da possibilidade de integração nos programas de renovação dos museus no quadro da Rede Portuguesa de Museus. E foi quando abriu a possibilidade dos museus nacionais poderem passar a estabelecer parcerias que nós, Museu Nacional, aliás, é fácil de ver os números, eram 3 projetos que cada Museu Nacional podia ser parceiro e nós preenchemos todos. E ganhámos todos. Portanto, dos 10, 3 eram do Museu Nacional de Arqueologia em 2010, porque era o máximo que podíamos apresentar. E ficaram vários outros museus a lamentar-se de não poderem ser parceiros do Museu Nacional de Arqueologia, mas nós não podíamos acorrer a mais do que 3 em termos de parcerias. Mas é um projeto de parceria que é interessante, é muito interessante, e evidentemente para o Museu Nacional, na minha opinião também, mas não corresponde bem àquilo que eu idealizei como parcerias.
porque as parcerias no anterior quadro do POC eram muito mais centradas no Museu Nacional, em termos de tudo, inclusive de financiamento. Nós aqui, este verbas que foi a Graça que no início referiu como valores globais, 35 mil euros para os museus e são anómalos para aquilo que são as nossas exposições de parceria. Nós não concebíamos como, digamos, concebíamos como normal, o normal seria que uma exposição destas não custasse mais de 50 mil euros. Foi anómalo pelo tempo todo que demorou, por o investimento todo que teve adicional por parte do Seixal, da Câmara Municipal do Seixal. E, portanto, nós aqui, nós, a Administração Central, digamos, para os museus, o Museu Nacional de Arqueologia já não, digamos, do seu próprio orçamento, entre aspas, já não contribuiu com nada praticamente, foi para os museus, não é? Já foi um parceiro menor relativamente ao investimento total. E isso não é saudável para este tipo de parcerias. Nós devemos sentir confortáveis, cada um dos parceiros, de que estamos a contribuir equilibradamente, com justiça, no investimento total que é realizado. E já não foi o caso aqui, que foi sobretudo a Câmara Municipal do Seixal que investiu. Portanto, enfim, são algumas... haveria outras, mas não quero monopolizar. Obrigado. Mas alguém se gostaria de inscrever, desde já? Graça. Ana. Já que estamos a falar em números, eu gostaria apenas de esclarecer que, relativamente à redução de visitantes de 2012 no Ecomuseu Municipal do Seixal, ela efetivamente não aconteceu, ou pelo menos pensamos que ela não aconteceu, porque a nossa época das embarcações tradicionais, o ano passado, foi anómala. O cais de embarque esteve encerrado ao público, portanto não pudemos realizar a maior parte dos passeios da época e isso provocou uma redução, comparando com o ano anterior, de 3 mil e muitos visitantes, o que bate no fundo certo com os números e, portanto, até levaria a um pequeno aumento de público. De facto, nós não dispomos desde 2006 dados dos utilizadores do nosso site, única e exclusivamente por uma razão de inexistência de contrato de assistência com a empresa que, entretanto, era responsável por essa disponibilização de informação e, portanto, nós neste momento e desde essa altura deixámos de ter acesso a esses números. Relativamente às estatísticas, eu penso que o José Neves talvez tenha, não sei se tinha lá esse dado, mas eu acho francamente relevante, apesar de ser muito empírico, é que no que toca aos visitantes do Ecomuseu, e isto estou a enfatizar porque, do ponto de vista do planeamento, isto não é de sumenos importância, 2009 foi o ano de abertura, em setembro, o ano de abertura de um núcleo museológico relevante do ponto de vista do impacto de públicos e de outros pontos de vista, mas que, como nós esperávamos na altura, e esperámos durante muitos anos, porque o núcleo esteve fechado quase uma década, não é? Portanto, já vou referir a questão do planeamento, mas foi o ano da reabertura do Moinho de Maré de Corroios em setembro. E, se me permitem, mesmo eu tendo estado certamente a ler os dados estatísticos do museu, enfim, com olhos seguramente menos científicos do que os do José, mas eu acho que é absolutamente incontornável esse elemento. Foi isso, certamente, como já tinha sido em 2005, a reabertura com uma exposição requalificada, permanente, que na altura era de longa duração, mas pelos vistos tornou-se permanente, do núcleo naval. E eu penso que gostava de referir isto, enfim, do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista do esforço das equipas, do ponto de vista da produtividade, porque é um pouco isso também que está aqui em cima da mesa, não é? A produtividade científica, etc. Não é? De facto, 2009 foi um ano muito peculiar, um pouco atípico, muito peculiar na nossa programação, que foi o ano de abertura desta exposição, portanto, de um ciclo de parceria e de abertura ao público do Moinho de Maré de Corroios. Portanto, houve várias pessoas que estavam implicadas na mesma. O que é que eu quero referir? A questão comunicacional, em que eu acho que a crítica e a recomendação também nos assenta como uma luva, não é? Porque temos tido sempre, enfim, permito-me fazer esta observação um pouco
sem data, não é? Mas é sempre uma dificuldade porque nós não temos assim tantos meios, não é? Para ganhar impacto nos órgãos de comunicação, etc. Não é? E, na verdade, do ponto de vista da comunicação social, mesmo para um serviço com algum grau de autonomia, ou pelo menos que tinha, à época, não é fácil catapultar a nossa iniciativa para a comunicação social. Há serviços próprios na autarquia e isso advém de outras estratégias e de outras prioridades. Só queria fazer também o seguinte comentário. Do ponto de vista mesmo na nossa reunião, tínhamos feito a nossa reunião preparatória, não é? É verdade que da parte do Ecomuseu, e em 2008 tinha havido até uma reunião técnica no âmbito da rede, também sobre com o serviço educativo, também sobre estas questões da avaliação, e, portanto, há vários anos que havia, em geral e em particular da equipa do serviço educativo, que a Carla era a coordenadora, havia uma grande apetência, não é, de trabalhar mais em termos de avaliação de públicos e avaliação das próprias iniciativas. E quando caminhámos para esta exposição, falou-se nisso várias vezes e acabámos por, enfim, por diversas razões, não conseguir. Esta questão da avaliação desta exposição, eu acho que ela era, de facto, de bater na tecla, porque se é verdade que, em grande medida, e eu própria com o Jorge ainda conversámos um bocadinho sobre aquela pergunta que nos foi feita mesmo sobre o impacto do Promuseus, não é? E uma vez que estes programas, se calhar, têm relevância, como tiveram os programas de apoio à qualificação de museus, que infelizmente nós não temos visto serem avaliados na praça pública, não é? E que eu recomendaria vivamente, enfim, não está aqui ninguém propriamente, portanto, será o António que fará a recepção da minha sugestão, não é? Porque eu acho que 10 anos, mas 10 anos de programas de apoio da rede merecem seguramente uma avaliação mais fina e uma ponderação mais fina. Concluindo só, não creio que tenha feito tanta diferença, não é? Os 50% que o IMC e que o Ministério da Cultura, portanto, pagaram pela exposição, não é? Neste caso pelo projeto expositivo, e pela preparação científica, componente de recursos para conservação, etc., foi esse período inicial, de 2007 a 2009, nós geríamos, portanto, reparem, a gestão do Promuseus foi feita pelos museus, não da administração central, havia essa característica, não é? Era uma característica importante, e nós conseguimos executar praticamente 100% no tempo previsto. O que eu queria dizer é que, não conseguindo, de modo algum, por mais que eu queira enfatizar a importância do Promuseus e enfatizar a importância dos programas de apoio à qualificação de museus, e quero, mas a verdade é que os processos, aprendendo alguma coisa com o que foi dito, os processos de trabalho, as rotinas de trabalho no Ecomuseu do Seixal, não mudaram substancialmente para fazer esta exposição. Eu atrevo-me a dizer isto, enfim, o Jorge, os outros... Mudou uma coisa fundamental para o dinheiro, não é? Não, o que eu quero dizer é, à época, não é? Não foi o Promuseus, não foram os programas de apoio, e neste caso o Promuseus, que é do que estamos a falar. Na minha ótica, altamente suspeita, não é? Mas na minha ótica não mudaram substancialmente os processos, nem da equipa científica, nem da conservação, nem da documentação. Houve aqui todo um trabalho de documentação que eu acho que há que fazer justiça, porque de facto o museu tem um excelente centro de documentação, e as articulações, as transversalidades internas são muito importantes, e o serviço educativo, na minha ótica, nenhum destes
vetores de funcionamento do museu mudou substancialmente, não é? E ainda para mais, como eu já disse, num período em que se estavam a preparar mais do que uma exposição, mais do que uma atividade, enfim, importante, de impacto, não é? Agora, a inexistência deste tipo de programas e a suposta possibilidade de inexistência de futuras parcerias deste tipo, eu acho que seria fatal e seria um empobrecimento enorme para a vida das instituições. Porque se é verdade que nós trabalhamos sempre e quando há modelos de gestão bem articulados, que articulam bem as várias funcionalidades do museu, e eu, enfim, desculpem dizer isto, mas é em coletivo, não é? E reporto-me a um período em que eu própria tinha algum voto na matéria, não é? Eu acho que isso funcionava, mas tenho a certeza que para todos nós funcionaria como estímulo adicional trabalharmos em parcerias. Era isso que eu gostava de realçar. Devo-te dizer que corresponde exatamente ao que eu pensava desde já, ou seja, quando se promoveu esta sessão de trabalho, esta jornada de reflexão, era para que de uma exposição que teve no domínio do planeamento, reconhecidamente por toda a gente, muito empenho, muito investimento, pudesse naturalmente, no momento em que vai ser desmontada, em que chega ao fim, e chega ao fim porque surge a possibilidade de fazer outra exposição, senão também não sairia tão cedo, e eu próprio teria que fazer uma pequena intervenção sobre porque é que a exposição não iria ser desmontada, corroborando ali algumas das coisas que estão implícitas na intervenção do Luís Raposo. O que é certo é que é meu objetivo, julgo que também é nosso objetivo no sentido daquelas primeiras comunicações trocadas entre todos, que esta jornada de reflexão possa servir para várias coisas. Em primeiro lugar, possa servir para se fazer uma avaliação do programa que tu agora citaste, dos programas que tu agora citaste, que amalgamaste vários programas e que merecem naturalmente uma avaliação, uma reflexão mais fina. Naturalmente que, e depois do que ouvimos do Luís Raposo no início, entroncam até naquilo que foi o grande programa de parcerias do Museu Nacional de Arqueologia, reconhecidamente um caso muito interessante de trabalho. No entanto, existem outros domínios que importavam e que a mim me interessam pôr em cima da mesa e partilhar convosco, nomeadamente algo que estava previsto, algo que o Zé Neves referiu e que, se o Zé Neves não tem referido, eu gostaria de citar, que é esta ideia de é preciso, neste momento, se calhar, uma avaliação também do que foram estes programas de parcerias no Museu Nacional de Arqueologia, porque foram uma forma de descentralização, ao mesmo tempo que foi uma forma de fazer um convite a todas estas autarquias para, com o Museu Nacional de Arqueologia, apresentarem, como o Luís Raposo referia, sínteses de temas, estudos monográficos, projetos onde se desenvolviam até conceitos para depois desenvolver localmente, se aplicavam aqui e depois se desenvolviam no terreno, voltando à autarquia de origem. Portanto, tudo isto merecia uma avaliação e eu trazia como nota, quem sabe, no quadro que estamos a viver, uma aproximação à Associação Nacional de Municípios seria talvez interessante para este tipo de trabalho. Até porque este tipo de organismos merece ser de vez em quando convocado para uma responsabilidade que tem. Claro está que isto só me obriga a mim, isto que eu estou a dizer só me obriga a mim, eu tinha essa intenção. Depois existe uma outra intenção que estava, de certa maneira, implícita, foi até explícita, de acordo com o que eu ouvi na intervenção inicial, graças a Filipe Jorge Raposo, a primeira intervenção, que tem a ver com o facto de nós termos que procurar outros modelos de gestão, outros modelos de parceria, recuperando aquilo que correu bem e explorando e desenvolvendo, mas estando abertos para liderar esse debate e a busca desse tipo de fórmulas novas. Creio que a Graça se referia a isso na sua intervenção, eu pelo menos entendi assim, se não julgo que não é abusivo o que eu estou a dizer, e também depois as consequências dessas parcerias. E isto, neste caso concreto, ainda bem que estamos a avaliar o caso Seixal, porque o caso Seixal é paradigmático a esse respeito. E, portanto, se me permitem, na condição de diretor do Museu Nacional de Arqueologia, com certeza que a Câmara Municipal de Seixal, o Ecomuseu de Seixal e este sítio
arqueológico classificado como monumento nacional, contam naturalmente com o Museu Nacional de Arqueologia, com toda a sua equipa, para manter uma parceria, porque o trabalho não está terminado. Nem está terminado do ponto de vista da divulgação científica, nem da divulgação junto de públicos não especializados. Portanto, queria neste momento acrescentar mais estes dados ao debate e, naturalmente, passar-vos a palavra, que isso é que é relevante. Gostava só de esclarecer que o número que a Graça referiu ainda há pouco de valores globais não diz respeito apenas à exposição, diz respeito a todas as iniciativas que envolveram a exposição, inclui também as despesas com o seminário, inclui as despesas de digitalização do forno, inclui todo esse processo. E, portanto, as despesas limitadas exclusivamente à exposição são bem menores e provavelmente não passarão muito daquele valor que falaste, dos 50 a 60 mil euros, não sei, graças a ter os dados mais precisos do que eu. Mas aquele valor é um valor global, de todas as iniciativas em conjunto. E, portanto, é bom que nós tenhamos a noção de que, de facto, hoje provavelmente não poderíamos fazer um projeto como aquele, as circunstâncias mudaram completamente a nível do país e muito especificamente a nível do Seixal, mas também gostava que tivéssemos a noção de que procuramos da nossa parte, quando tivermos recursos à nossa disposição, utilizá-los da melhor maneira possível. E penso que, embora, se nós olharmos para o valor global que foi apontado, ele possa parecer um valor elevado, o que é certo é que o que nos interessa agora é avaliar se foram recursos públicos bem ou mal empregos, não é? E a mim parece que, atendendo a tudo aquilo que envolveu, e voltando a frisar que não é apenas a exposição, mas é um conjunto muito vasto de iniciativas e é um conjunto de ganhos que perduram para além da exposição. Como eu procurei tentar dar alguma ideia na apresentação que fiz, na parte da apresentação que fiz, há uma série de questões que ultrapassam a exposição e que perduram. Ganhos de conhecimento, ganhos de intervenção sobre património físico, tanto do ponto de vista imóvel como do ponto de vista de acervo móvel, e tudo isso são benefícios que ultrapassam o facto de a gente avaliarmos se a exposição foi muito ou pouco bem acolhida pelos públicos, não é? São questões objetivas que perduram, não é? E parece-me que é muito importante também avaliarmos do ponto de vista da exposição e da relação da exposição com o sítio que lhe dá origem, não é? E nós procuramos, de facto, que ela fosse um passo importante do ponto de vista da consolidação do sítio, do ponto de vista da visibilidade pública do sítio, do ponto de vista do impacto do sítio também nas comunidades locais. E quando estou a falar das comunidades locais, estou a falar da população, mas estou a falar também dos eleitos, estou a falar dos agentes locais, que em toda essa gente o sítio ganhasse uma visibilidade diferente. E ganhou de uma certa maneira porque muita gente veio aqui, portanto o facto de nós termos conseguido trazer vários milhares de alunos do Seixal aqui à exposição, fez com que esses alunos também nas suas famílias levassem esses assuntos para cima daquilo que é discutido e que provavelmente contribuíram bastante para que o sítio passasse a ser conhecido de outra maneira. Simplesmente isso depois não se materializou naquilo que nós gostaríamos. Quando nós pensámos neste projeto originalmente, a ideia era que no evento público que encerrasse o ciclo, fosse o local em que nós apresentássemos um programa de valorização para o sítio, já devidamente aprovado pela estrutura municipal e que nos permitisse dizer agora vamos entrar numa fase subsequente, que é a fase de valorização e de criar condições de visita pública ao sítio. Isso foi uma questão que não conseguimos, mas espero que, continuamos a tentar batalhar por ela. E nesse aspecto é muito importante também nós conseguirmos que a exposição tenha consequências. E esta é uma questão que foi muito focada aqui na intervenção de José Neves, foi a questão da visita virtual à exposição. Eu acho que de facto também foi um excelente trabalho, que neste caso temos que acreditá-lo aqui à equipa do Museu Nacional de Arqueologia, que souberam integrar muito bem a exposição dentro daquilo que é a estrutura global do seu sítio na internet, que penso que é a política do museu não retirar estes conteúdos do ar e espero bem que eles continuem, porque é uma das vertentes importantes que pode ficar também nesta exposição, é ela continuar a ser visitável virtualmente, já que a nossa expectativa é que ela, em parte, possa ter uma tradução física mais tarde ou mais cedo no Seixal, mas enquanto não o tiver, pelo menos que continue a ter essa tradução virtual e que nós possamos continuar a invocá-la, não é? Para que continuemos a ter mais visitantes a beneficiar do esforço de trabalho que está envolvido nesta produção toda. Muito obrigado.
desculpar-me, estou muito fora do circuito já e aprendi sobre este projeto agora aqui. E era nesse sentido que eu me permitia fazer uma pequena sugestão de um acrescente ponto forte à avaliação, que é precisamente a realização deste encontro aqui e agora. Que eu acho que é muito importante, é muito útil e não sei bem quem é que está aqui, portanto posso estar a cometer um erro, mas talvez fosse bom ter mais gente das autarquias e gente da academia, da universidade, para perceberem como é vantajoso trabalhar em articulação multidisciplinar e com protagonistas muito diferenciados. Achei excelente esta apresentação de vários olhares sobre o projeto. Por um lado, nós achamos que isto é uma boa prática, por outro lado, também sabemos que na administração pública há pouca tradição no que diz respeito a este tipo de iniciativas. Primeiro porque podem dizer não há tempo, depois porque podem dizer que se avaliam pessoas e depois isso é muito complicado, e não projetos, que é aquilo que nós avaliamos. Avaliamos projetos, avaliamos dinâmicas, avaliamos estratégias. E, portanto, eu também penso, e quando dei o meu contributo para o debate com os colegas e sugeri este formato, foi que esta iniciativa, independentemente de quantas pessoas pudesse vir a recolher, e divulgámos um flyer para nas listas de comunicação habituais e nas plataformas habituais, que possa ser também um início, que possamos começar no Museu Nacional de Arqueologia, num momento de tão complexo do ponto de vista psicológico, económico, social, moral em Portugal, que possamos, com a tranquilidade que estes espaços nos dão, poder introduzir aqui outro tipo de questões que a nós nos preocupam e que tinham no Rochinol, e eu que li alguns documentos sobre a exposição do Rochinol, também fui contaminado por aquilo que eram os objetivos iniciais dos meus colegas e, portanto, sentado na cadeira de diretor, proporciono esse apoio e fomento esse debate. E, portanto, é esse o objetivo também, é que se inicie essa tradição de avaliarmos aquilo que vamos fazendo, talvez porque tenhamos mais tempo, ou talvez porque vamos ter mais necessidade de mostrar os resultados para conquistar espaço de intervenção. Em alguns modelos que possam vir a tentar ser implantados ou implementados em função das alterações a que assistimos constantemente. Acho que há um problema muito sério na arqueologia, olhando assim, só empiricamente do ponto de vista do consumo dos órgãos de informação, e já não estou a comparar obviamente com a arte contemporânea, que tem uma expressão e uma projeção própria, mas eu penso em algumas exposições que são também exposições difíceis, como por exemplo aquelas que a Gulbenkian organiza, e que têm uma projeção mediática muito maior do que qualquer exposição realizada no Museu Nacional de Arqueologia. E eu sugeria que provavelmente seria interessante tentar ultrapassar isso, promovendo talvez uma espécie de encontro com a comunicação e provavelmente também trabalhando mais o dossiê de distribuição a essa mesma comunicação social nas vésperas da inauguração de cada nova exposição, de tal forma que houvesse uma massa de informação, enfim, sem querer ofender jornalistas, a experiência que eu tenho é que, por vezes, o que eles fazem é reproduzir o que lhes dão. E, portanto, se houver um bom dossiê passível de ser reproduzido, provavelmente pode-se inverter a tendência por aí. Mas, efetivamente, acho que é desastroso a expressão nos média das exposições de arqueologia. A plataforma de acolhimento junto da imprensa que nós conseguimos, dentro daquilo que, sem publicidade paga, é o que é possível e é muito boa. Estás completamente equivocado quanto a isso.
Nós fizemos esses dossiês de imprensa, fizemos conferências de imprensa, fizemos isso tudo e atingimos níveis, basta ver o nosso site enquanto ele é sistemático, e é só até 2009, 2010, no registro de recortes de imprensa, e nós recebemos o recorte todo, desde o século XIX até há pouco tempo atrás, que deixou de haver dinheiro, é muito bom. O passo seguinte, que nós nunca conseguimos, como Serralves ou o grupo em quem consegue, é investir em publicidade paga. Qualquer projeto de exposição, internacionalmente, recomenda-se que tenha pelo menos 15% do orçamento para publicidade paga. 15% de 50 mil euros é 7.500 euros a 10 mil euros. Portanto, nós nunca conseguimos isso, porque essa fatia era para nós preciosa para outro tipo de gastos da exposição. E esse é que é o grande problema, é a publicidade paga. Esse é que é o clique que faz passar de um para o outro. Há uma outra dimensão, desculpa, que é aquilo que eu costumo chamar o efeito Atapuerca. Eu só experimentei uma vez o efeito Atapuerca. E experimentando, não só ganhámos 3 páginas do P2 do Público, como a capa dos jornais de distribuição gratuita. Bom, mas o Sr. Atapuerca é um outro debate todo, que eu conheço especialmente bem o exemplo. Tem os seus lados luminosos e tem os seus lados muito tenebrosos, muito tenebrosos. Não, eu estava a falar do efeito. Mas o efeito Atapuerca... como se trabalha... Pois, Atapuerca é preciso ver o orçamento que tem. Não, e é preciso ver o efeito que orça, que o efeito... Atapuerca secou-se, vais a Cáceres, vais a Ávila, vais a Segovia e eu vou falar sobre Atapuerca. Não. E eu sou defensor, que eu conheço muito bem a equipa. Eu estou a falar do efeito. Foram 3 páginas no Público, mais as capas dos jornais gratuitos, por 0 cêntimos. Fizemos nós. Só, obviamente, como agora estou de acordo que a nossa imprensa é o que é. Não, isso é verdade. É uma questão de saber jogar, com os números. Julgo que cada exposição é um caso, não é? Portanto, enfim, fica esta posição. Eu gostaria só de mencionar que acho que quando se trata de aspectos relativos à cultura e, nomeadamente, percebendo que o Museu Nacional de Arqueologia tem uma responsabilidade e um serviço particular no campo nacional e, portanto, da cultura, há aspectos que, a priori, poderão parecer quantificáveis e que, tendo uma leitura mais rigorosa sobre os efeitos ou o que é que se pretende e os públicos, a educação e no contexto cultural, não são facilmente lidos. Eu não vou alongar até sobre assuntos que não são a minha área particular de estudo. Ainda assim, gostaria de mencionar que, relativamente a esta exposição, naturalmente com os valores que já sabemos que foram valores anormais, digamos, para conceber a exposição, ela teve um registro bastante paradigmático. E eu vou aqui evocar, por exemplo, o nome de Georges-Henri Rivière, que promulgou o que aqui foi introduzido a nível de discurso museográfico, uma componente de audiovisuais, uma componente textual e visual. Houve, de facto, uma preocupação muito grande, bem conseguida, pela equipa que trabalhou aspectos fundamentais, não só na apresentação, na imagem, na divulgação do trabalho, mas também na componente cultural e de ensino para os diversos grupos e públicos, como já foi aqui revisto. Por outro lado, eu gostaria também de salientar, na minha opinião, que acho muito bem conseguido, entre vários aspectos, numa perspectiva até um bocado na senda de Marshall McLuhan, e que tem a ver com a comunicação, o equilíbrio entre, e daí eu ter aqui invocado o Marshall McLuhan, o conceito de média hot e cold, no sentido em que há um equilíbrio entre o público consumir, entre aspas, o que está exposto e, por outro lado, também interagir, estar envolvido, e essa componente é muito forte, tanto na imagem como no som, o aspecto intimista, um fator muito educativo que foi, quanto a mim, muito bem concebido.
pode-se avaliar quase tudo. O problema é que tem de se definir à partida o que é que vai ser avaliado. E esta é a questão central. Portanto, incorporar logo no início o dispositivo e os objetivos da avaliação. Diria que, desse ponto de vista, vale a pena equacionar avaliações finais e de acompanhamento. Interligam-se muito bem e contribuem para aquela articulação máxima entre exposição e avaliação, não é? Ou entre a comunicação e a avaliação. E, finalmente, na questão dos públicos, claro, há vários contributos que se podem utilizar e que podem complementar os indicadores utilizados, mas o ponto central nesta exposição, como noutra da parceria, a questão está em centrar nos públicos dessa exposição em particular e relacioná-la com as instituições parceiras. Esse é que me parece ser o ponto central, porque, como disse, a avaliação, o dispositivo de avaliação é específico de cada iniciativa, projeto, investimento, o que seja que está a ser avaliado. Os estudos de públicos existentes são muito importantes, mas não quer dizer que não haja necessidade de sua realização relativamente à exposição em causa. Podem ajudar a enquadrar os resultados, mas nada de conhecer os públicos de uma dada exposição é estudar os públicos daquela exposição e não de outras. É um pouco esta a ideia que queria deixar. Volto a insistir na questão do financiamento, do suporte dos recursos materiais, não é? Não falando da equipa técnica, e eu insisto nisto porque acho que não podemos de repente remeter-nos à ideia de que as instituições podem fazer a mesma coisa sem pessoas, não é? Isso não acontece, e também não poderemos fazer as mesmas coisas sem recursos. Se não forem os recursos públicos, teremos que ir à procura deles noutro sítio, também já sabemos, não é? Mas queria salientar que a exposição o projeto não foi um projeto caro. Acho que só se pode dizer que é caro ou barato comparando. Acho que só devemos avaliar projetos entre outros aspectos, com custos financeiros, mas então vamos falar de custos financeiros, realmente o que é que se gastou para quê? Porque há exposições no nosso país que custam muito mais dinheiro do que aquilo que é suposto ou que é dito, mas esses custos não aparecem, não é? Portanto, esta questão, só para rematar, o investimento foi feito, claramente feito, nem poderia ser de outra maneira, não é? Estamos a falar de um investimento plurianual de uma autarquia numa unidade orgânica com planos e relatórios, enfim, de prestação de contas, mas esse investimento tinha em vista determinados objetivos de futuro. Portanto, se os objetivos de futuro não forem concretizados, nomeadamente a valorização do sítio arqueológico e a devolução do sítio também aos públicos no próprio território municipal, claro que o projeto se tornará muito mais caro do que ele foi concebido e concretizado. Daí que eu lanço, enfim, enquanto profissional neste momento, não é? Lanço de facto o repto para que as responsabilidades de um Museu Nacional, que eu acho que subscrevo, porque acho que não devemos deitar fora os meninos com as águas dos banhos, não é? Portanto, nós ainda temos um enquadramento legal que nos permite afirmar isto, não é? Mesmo que não haja neste momento para museus, etc., ou que a rede portuguesa de museus não tenha neste momento outros suportes, não é? Mas eu, de facto, lançaria o repto, acho que seria muito importante que se delineasse outro ciclo de parcerias, das que vão e estão a continuar no terreno, mas em que o Museu Nacional de Arqueologia pudesse continuar a ser um elemento desta parceria. Era isso. Eu acho que há uma questão que de início até a Graça colocou e creio que outros afloraram. Pelo menos da minha parte, eu acho que era importante perspectivarmos um outro momento para, em particular, e no caso concreto da Câmara Municipal e do Ecomuseu Municipal, o que podemos e queremos
fazer convosco, novamente. E acho que isso era importante, até para não deixarmos cair este manancial importante de experiência, quer na perspectiva boa, quer na perspectiva menos boa, e acho que temos com certeza, mesmo não tendo os mesmos recursos, possibilidades de repetir num outro formato esta parceria. E, portanto, acho que complementa um pouco aquilo que a Graça dizia, e deixando agora o REP também de vocês perspectivarem este ciclo, ou um novo ciclo de parcerias. Não, eu não, obviamente, aceito o repto, e aceito o repto já para, digamos assim, aqui nesta sessão poder estruturar da forma como eu o aceito e da forma como terá uma resposta. Em primeiro lugar, o Museu Nacional de Arqueologia, que celebra este ano 120 anos, portanto é uma história longa, um grande museu, dos mais antigos do país, é um museu que tem aquilo que nós poderíamos definir uma equipa mínima de referência. Ou seja, a exposição vai terminar, mas o problema, visto com os olhos do Museu Nacional de Arqueologia, o sítio arqueológico, as questões que coloca, o espólio, tudo isso, são questões que preocupam sempre o Museu Nacional de Arqueologia e aqueles que se sentam, como há bocado referi, na cadeira do diretor. E, portanto, por outro lado, o Museu Nacional de Arqueologia tem equipa, portanto, tem massa crítica. E, nessa medida, este tipo de problemas são problemas com que lidamos diariamente. Portanto, o que vai terminar é a exposição. O ciclo da exposição encerra-se. Mas, obviamente, a colaboração com a Câmara Municipal do Seixal e com o Ecomuseu do Seixal não pode terminar. Não pode terminar por várias razões. Em primeiro lugar, por causa daquilo que eu acabei de referir sobre os problemas que colocam este sítio e as responsabilidades que temos para com ele. Não basta só decretar que é monumento nacional e usar isso como bandeira. Tem um conjunto de responsabilidades associadas. Depois, em segundo lugar, porque temos que todos reconhecer que, e eu não disse isto no início porque queria dar mais tempo às intervenções e para o debate, e agora já que estamos atrasados, ficamos atrasados definitivamente, que o Museu Nacional de Arqueologia, naturalmente, congratula-se pelo facto da Câmara Municipal do Seixal e da Ecomuseu do Seixal ter uma equipa técnica, com massa crítica também, estável, associada àquilo que é a dinâmica cultural daquela autarquia em matéria de salvaguarda do património, de investigação, de património histórico-cultural, lato sensu. E, portanto, não há motivo nenhum para que as colaborações continuem, até porque a Câmara Municipal do Seixal tem a grande sorte, julgo eu, de ter nos seus quadros pessoas que já desempenharam cargos públicos ao nível da Administração Central, e quando uma pessoa consegue conciliar essa dupla condição de ter experimentado gerir património ao nível local e depois gerir património e coordenar atividades de museus e redes de museus ao nível nacional, fica com uma visão muito mais ampla, muito mais, digamos assim, preparada para o tipo de desafios que se nos colocam e que neste momento são desafios extremamente significativos. Portanto, o repto do Museu Nacional de Arqueologia, equipe técnica, o diretor, o serviço de coleções, o serviço educativo, etc, 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 continuar a acompanhar a equipa do Ecomuseu do Seixal e da Câmara Municipal do Seixal, assim a Câmara Municipal do Seixal esteja interessada, apoio total. Quer do ponto de vista da valorização do sítio, aquele aspecto que se diz que não foi terminado, a valorização do sítio arqueológico, um objetivo de futuro que ainda hoje se mantém, quer para outras formas de colaboração que certamente não faltarão. Podia citar, por exemplo, o Congresso, enfim, é um evento, é uma iniciativa efêmera, mas no próximo mês de setembro, o Congresso Internacional dos Museus Marítimos, o Museu do Seixal é membro do Congresso, é membro da Associação e, portanto, estará, obviamente, também nessa iniciativa. E se digo isso, não é pelo Museu Nacional de Arqueologia ser um museu marítimo, é porque o Museu Nacional de Arqueologia irá dar o seu contributo para esse momento importante ao nível nacional, de representação nacional, com uma candidatura que usa como bandeira os 150 anos do Museu de Marinha, que surgiu a partir de uma parceria entre o poder local e o Museu de Marinha, aquilo que nós poderíamos designar por PPPs virtuosas, não é? PPPs boas, virtuosas, são ótimas e devemos mantê-las.
E, portanto, o Museu Nacional de Arqueologia tudo fará para que inaugure, nesse período, a exposição O Tempo Resgatado ao Mar, que é a exposição que vai ocupar o espaço que está hoje ocupado pela exposição da Olaria da Quinta do Roxinol. É uma exposição que tem como objetivo celebrar os 120 anos do Museu de Marinha, os 150 anos do Museu de Marinha, os 120 do Museu Nacional de Arqueologia, mas fundamentalmente temos aqui algo que tem a ver com uma política de gestão de património muito mais ampla, porque no Museu Nacional de Arqueologia começou aquilo que foi o projeto da arqueologia subaquática em Portugal, de forma estruturada, ligada ao Estado, que depois evoluiu para formas orgânicas autónomas, mas que hoje, com a contração que se deu na administração do Estado, está, digamos assim, com um conjunto de espólios muito significativos e a precisar, talvez, julgamos nós, na nossa ótica, de uma exposição que permita, para preparar a exposição, preparar um conjunto de espólios, um conjunto de acervos, tratá-los, estudá-los, primeiro consolidá-los, estabilizá-los, estudá-los, inventariá-los e apresentá-los condignamente ao público. Portanto, há sempre aqui alguns pontos. E se digo tudo isto, não é só por causa de setembro, é porque esta exposição também se faz em parceria com múltiplas instituições. Câmara de Portimão, Câmara de Cascais, Câmara de Vila Franca de Xira, enfim, várias autarquias, vários organismos da administração central, militares também, e, portanto, vamos tentando reinventar outras formas. E, portanto, como terminar esta sessão? Em primeiro lugar, com um voto, que o grupo que organizou esta proposta, esta jornada, aquilo que realizámos aqui, no qual os dois integramos, mas que é um grupo mais amplo, possa preparar um documento, que seja um documento que possa ser enviado à tutela na área dos museus para suscitar temas e problemas. Mas, acima de tudo, suscitando esse debate, vincular aquilo que é o Museu Nacional de Arqueologia e a sua atual gestão a um tipo de boas práticas no que diz respeito à avaliação dos eventos, das exposições e de outros tipos de iniciativas que julgamos cujos efeitos se podem medir, né? Cujos outputs se podem medir. Essa é a primeira nota. E a segunda nota, que é uma nota de grande alegria, de grande otimismo, e que julgo que gostaria de partilhar convosco em primeira mão e que vão gostar, julgo eu, é que no âmbito dessas parcerias virtuosas foi possível receber hoje de manhã, vindo do Museu de Cartagena, a primeira canoa leofilizada, ou seja, a primeira canoa que foi tratada numa câmara de estabilização, numa câmara de leofilização, abandonando o leito de pega e água onde se encontrava durante anos e, portanto, já cá está uma das primeiras peças, vão ser uma peça icónica, uma das primeiras peças de um conjunto que o Museu de Cartagena aceitou tratar, aceitou estabilizar, aceitou que nós levássemos para Cartagena, conjuntamente com técnicos, juntar uma equipa comum do Museu Nacional de Arqueologia, do Departamento de Bens Culturais, do Antigo CNAS, do Antigo DANS e também do Museu de Cartagena, preparar um programa, estabilizar duas pirogas, duas canoas monóxilas e um conjunto de peças que possa servir para esta exposição e para outras instituições, estabilizar tudo isso numa câmara de leofilização que tem as dimensões suficientes para as canoas poderem entrar, poderem ser estabilizadas, e a primeira delas, com outra parceria, regressou a Portugal. Regressou este fim de semana a Portugal. Estou a falar, tudo isto só é possível com parcerias, as tais virtuosas. E então, a canoa, a exposição é nossa, tem estas instituições todas que eu referi, foi para Cartagena com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, volta com o apoio da Abreu Cargo. E, portanto, é possível fazer tudo isto, e eu gostaria de vos deixar esta nota de esperança, porque eu estive hoje de manhã numa reunião fora e não pude assistir ao momento épico da chegada dessa peça ao Museu Nacional de Arqueologia. A partir de agora, estabilizada, vai ser mostrada na nossa exposição e passa a poder ser inscrita em tudo o que possam ser programas de exposições ou guiões de exposições temporárias, mais prolongadas ou definitivas, noutros espaços. Portanto, para aqueles que lidam com património cultural e património arqueológico todos os dias, é um motivo de grande felicidade para todos nós, e dou-vos esta notícia em primeira mão para que constitua um motivo de esperança para tantos desafios que temos pela frente, mas que certamente
todos juntos e com o apoio de todos aqueles que hoje aqui apresentaram as suas intervenções. E uma palavra final para o Observatório das Atividades Culturais, na sua pessoa, permita-me, a professora Maria de Lourdes Lima dos Santos, que aceitou vir até aqui e que ao longo dos anos avaliou eventos, avaliou equipamentos, avaliou públicos, mediu e nos permite hoje ter um conjunto, um corpus muito significativo de estudos e de trabalhos académicos que permitem, pelo menos, que pessoas como eu se crie o imperativo de promover com outros colegas esta reunião. Muito obrigado.